fiozinho é curto aqui. A palestra de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Na minha opinião, é o capítulo que eu mais gosto. É o capítulo que eu acho mais interessante do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo, é o maior que tem, e é um capítulo que fala sobre dor, fala sobre sofrimento. Como é que tu gosta desse capítulo? Bom, porque ele explica muita coisa pra gente. Mais especificamente, vamos falar sobre a minha responsabilidade sobre o meu sofrimento. Bom, começo com uma pergunta. Existe o sofrimento no mundo? A pergunta é fácil, né? É só a gente analisar o nosso dia a dia, às vezes o nosso interior, e a gente sabe responder. Mas a gente liga a TV e a gente vai saber também disso, né? Que, sim, existe muito sofrimento no mundo, né? O mundo é repleto de sofrimentos e dor. E aí a gente pode fazer uma outra pergunta. Tá, mas falam pra gente que Deus é bom, que Deus é perfeito, que Deus é puro amor, que Deus é sabedoria, inteligência suprema, né, a causa primeira de todas as coisas. E como é que pode, né, esse ser que é puro amor, permitir que a gente sofra? A gente para pensar, né? E aí, será que faz sentido? Será que... O que está faltando ali? Né? Eu gosto de questionar bastante, eu gosto de ir atrás, e acredito também que quem chega no Espiritismo às vezes tem esse raciocínio mais questionador, que gosta de procurar entender as coisas. E aí eu espero conseguir explicar para vocês o porquê disso. Outra coisa, né? Sofrer é bom? Essa pergunta também é fácil de responder. A princípio não é bom, né? Ninguém gosta de sofrer. Eu espero até o final da palestra fazer com que vocês, talvez não mudar de opinião, mas que vejam a dor com outros olhos, com outra forma de ver. Aí talvez agora essa pergunta é muito fácil de responder, não é bom. Talvez no final da palestra, quando perguntar para vocês se sofrer é bom, talvez vocês pensar, talvez seja importante. Tá? Qual é a função da dor? Bom, vamos pensar no físico, no corpo físico, é mais fácil da gente entender. Quando a gente sente uma dor, o objetivo dessa dor é que o nosso corpo, o nosso sistema, ele está avisando a gente de que algo está errado, algo não está indo bem, algo não está legal. Então, uma dor de cabeça, né, o objetivo dela não é que a gente vá comprar um remédio para dor de cabeça. O objetivo da dor é nos avisar que alguma coisa no nosso organismo não está legal. E a gente tem que investigar qual é a origem dessa dor, antes de tomar um remédio. Porque se a gente tomar um remédio e passar essa dor, pode ser que aquilo que nos causou a dor continue presente no dia de amanhã. E aquilo pode estar agredindo o nosso organismo. Então, se eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu posso tentar descobrir, será que é porque o grau do meu óculos não está legal? Será que é porque a cama que eu estou dormindo não está legal e está me dando, né, postura e está me dando problema de dor de cabeça? Será que algum alimento que me faz mal, me é tóxico e eu estou comendo aquilo ali e está me dando dor de cabeça? Investigar. É para isso que serve a dor. No entanto, que existe uma doença bem rara que a pessoa não sente dor. Ela não vive muito. Né? Porque, imagina, né, se a pessoa tem, sei lá, uma apendicite e precisa ir rápido para um hospital para fazer uma cirurgia para poder sobreviver, ela não vai sentir dor. Então o organismo não está avisando, ela vai ter o problema e ela vai acabar desencarnando muito cedo. Porque a dor tem um motivo, tem uma função muito importante para o organismo. É nos avisar de que algo está errado. Essa é a dor no físico. A gente para pensar, dor e sofrimento, elas estão muito, às vezes, atrelados, muito próximas. Onde é que está a justiça nas aflições? Que a gente estava lá atrás falando, né, questionando por que se Deus é bom, Deus é por amor, por que existe essa dor, esse sofrimento, e onde que está a justiça nesse sofrimento? Para a gente conseguir responder isso aqui, a gente tem que entender aquilo que é primordial na doutrina espírita, que é a reencarnação. Se a gente não consegue olhar vidas passadas, né, as nossas existências pregressas, a gente não consegue entender o sofrimento de hoje, muitas vezes. Porque muitas vezes a gente é uma pessoa que faz tudo direitinho, né, acorda cedo, vai trabalhar, né, se esforça e passa por um monte de situação. E é sempre, né, e às vezes a gente olha muitas vezes outras pessoas que estão nem aí, fazem um monte de falcatrua e estão vivendo bem.
então muito bem, obrigado. E às vezes a gente fica pensando, pô, mas parece muito injusto isso, né? Bom, primeiro que o que a gente vê dos outros não necessariamente é a verdade, né? Ainda mais em tempos de rede social, a gente olha muitas vezes o que a pessoa posta, ela só tá tudo bem. Não, não é bem assim, gente. A gente só posta aquilo que tá tudo muito bom. Aquilo que não tá legal, a gente não posta, né? Então, a gente aprender a lidar com isso aí, com a rede social, saber que não é assim, que o sofrimento existe para todo mundo e todo mundo tem seus problemas, é o primeiro passo para saber que a nossa vida não está tão mal, né? Para entender essa justiça das aflições, então, somente olhando para o passado, sabendo que a gente teve outras encarnações e que hoje, nessa encarnação, né, a pessoa que eu sou hoje é o Bruno mais evoluído que tem. Se eu ainda cometo erros, faço coisas erradas, pensa que na encarnação passada era pior. E na outra era pior. E na outra, cada vez mais para trás, era pior. Hoje a gente vive numa sociedade que tem regras, a gente consegue conviver com vizinhos, né? A gente consegue conviver harmoniosamente. A gente pode às vezes não gostar, não se dá bem, mas a gente respeita e é isso aí, né? E se tiver alguma briga, alguma disputa, vai para a justiça, né? Antigamente, voltando ali 500 anos para trás, 1500 ou mais, 1000 anos, não muita coisa, porque isso deve dar em torno de 4, 5 encarnações para trás, não muita coisa, né? 2, 3, quem sabe? Como é que se resolvia, né, os problemas com o vizinho no ano 1000? Olha, era complicado, né? Porque não tinha um sistema jurídico, não tinha nada, era na base da espada, né? Se a pessoa invadisse teu território, tu resolvia de outra forma. Então imagine quanto isso mudou, o quanto a gente está evoluindo e quanta situação que a gente pode ter, né, cometido erros devido àquele período que a gente precisa hoje resolver. Hoje a gente está cada vez melhor, a gente precisa resolver. Aí a gente começa a entender por que muitas dos nossos sofrimentos, né, das dores que a gente passa. E por que dessas aflições? Eu gosto de pensar, né, numa estrada, um caminho curvo. Bom, Deus nos criou para que nós sejamos perfeitos, para que a gente evolua numa caminhada, que a gente siga cada um o seu caminho, não existe um único caminho, mas o caminho que cada um trilhar vai levar à evolução. O caminho mais curto é um caminho reto, um caminho que a gente vai numa linha reta, né, num plano, até a nossa evolução, até a gente se tornar um espírito perfeito. Só que acontece que a gente não sabe o caminho para percorrer. A gente não sabe o caminho, né? A gente dá um passo para frente e a partir de agora o que eu faço? Não sei. A gente está tentando. Às vezes a gente sabe até o que fazer, mas não consegue, né? A gente sabe que tem que amar o coleguinha de trabalho que nos incomoda. A gente sabe disso, mas a gente não consegue. Aí o que acontece? Esse caminho reto, às vezes, ele se torna um caminho um pouquinho curvo. Em vez da gente seguir numa linha reta, né, viver como Jesus viveu, né, amar todos e fazer o bem, a gente não consegue, a gente vai fazendo curva, a gente sai um pouco do caminho. Aí o caminho fica um pouquinho tortuoso, fica um pouquinho mais demorado. E as leis divinas, elas existem para quê? Para que a gente aprenda com as situações. Quando a gente sai do caminho reto, eu gosto de pensar que se a gente vivesse, tá, da forma correta, da forma mais ideal possível, não existiriam sofrimentos. Se a gente vivesse exatamente como, né, de acordo com as leis divinas. Só que a gente não consegue viver dessa forma. Então a gente acaba cometendo alguns deslizes. A gente baixa a nossa frequência, pensa algo negativo. E aí, a gente saindo desse caminho, a gente atrai situações que nos levam a uma dor, a um sofrimento. Quando a gente sente esse sofrimento, a gente volta para o caminho reto. Porque é desagradável sentir essa dor e sofrimento. E a gente volta. E a gente fica nesse caminho. Faz um pouco errado e vai voltando. Então a nossa evolução é basicamente isso. Quando a gente segue o caminho reto, é uma vida mais sem sofrimentos. Quando a gente comete mais alguns equívocos, a gente passa algumas situações a mais que servem para nos ensinar. Na questão 964 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Estes atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Aí a resposta dos espíritos: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente,
Quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhes, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição e o resultado da infração da lei, assim é tudo. O que ele está dizendo aqui, ele dá um exemplo, né, de comer demais. A gente falou em leis. Se a gente segue as leis, a vida fica, né, mais light. Dá o exemplo que ele disse aqui. Né, a gente resolveu sair, foi num rodízio de pizza e comeu um monte. Né, comeu como se não houvesse amanhã. Como é que a gente vai ficar no dia seguinte? Vai ficar extremamente pesado, cheio, né, com dor de barriga. E a gente vai dizer que Deus está nos punindo, né, por algo? Não. Na verdade, a gente violou uma lei, a gente comeu em excesso. Aquilo ali vai fazer mal para o organismo. E aí, né, é uma ação e uma reação. Usando o exemplo que eles usaram aqui. E qual é a origem, né, das aflições? A gente pode separar em duas, tá? Duas origens. Ou é oriundas do passado, e a gente estava falando lá das nossas encarnações passadas, os erros que a gente cometeu, nós vamos ter débitos, né, alguma coisa para sanar, que daí vão gerar uma programação no plano espiritual, para que a gente seja encaminhado, para que a gente resolva essa situação, ou elas são oriundas do presente, que estão ligadas ao nosso livre-arbítrio. Tá? Para explicar o que seria a programação ligada ao passado, quando a gente está no plano espiritual, na forma de espírito, antes da gente reencarnar, a gente vai lá, está numa colônia espiritual, a equipe espiritual que nos auxilia, que está junto com a gente, eu não sei se vocês viram o nosso lar, né, tem o nosso lar 1, mostra bem como é que é o plano espiritual, como é que tem esses espíritos que auxiliam outros, né? Antes da gente reencarnar, eles analisam o nosso perfil, eles analisam as nossas encarnações, eles veem, né, onde que a gente errou e com quais pessoas a gente errou. E eles veem daquelas pessoas, daquelas situações, de pessoas que estão encarnadas. Eles analisam, olha, né, no caso do Bruno aqui, o Bruno seria interessante que ele fosse em tal família, porque naquela família tem tal pessoa que, né, numa encarnação passada deu problema. Né, tu não conseguiu te relacionar com ela, teve problemas, disputas. Então eles veem que lá vai ser interessante para mim, para eu ir lá, para eu aprender, para eu fazer as pazes. E a gente vem, esquece tudo para que a gente pudesse, né, conviver com a pessoa, porque muitas vezes, imaginem, né, se a gente soubesse que a pessoa que convive com a gente fez determinadas coisas pra gente. A gente talvez não conseguisse conviver com ela. Como a gente esquece, aí a própria situação, a vida nos encaminha para esse aprendizado. E aí a gente nasce nessa família. E aí tem essa programação. Só que quando às vezes a gente nasce numa família que tem algum inimigo do passado, mesmo a gente não lembrando, às vezes fica um convívio difícil. Fica uma situação complicada. É difícil. E às vezes aquilo gera, às vezes, um sentimento, uma dor, né, algo complexo de resolver. A gente não sabe bem por quê. Bom, por quê? Porque são aflições que têm uma origem no nosso passado. Algo que a gente fez no passado, e aí agora a gente está eclodindo. Tá? E existem também os sofrimentos, as aflições do presente. E quais seriam essas que são ligadas ao livre-arbítrio? São aqueles sofrimentos que estão diretamente ligados com a forma como a gente vive, a maneira como a gente vive. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aquele primeiro a gente pode chamar de seria o karma, né, que a gente fala, a gente já carrega aquilo. Esse aqui são coisas que a gente gera nessa encarnação e não percebe o quanto isso que a gente está gerando está deixando a nossa vida mais difícil.